Deus, aleluia. Salve, amada igreja, que a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor dessa noite que vai trazer a palavra. Que a palavra é ela que cura, que salva, que liberta, que transforma. É a palavra, igreja. Tem que ter. Amém? Vamos orar, não deixa eu orar sozinho não. Soberano Deus e eterno Pai, aqui está teu servo, teu escolhido, que vai trazer hoje, Senhor, a tua palavra. Usa ele, Senhor, como o Senhor tem usado. Eu creio que o Senhor já colocou no coração dele, Senhor, a palavra que vai trazer para cada um de nós, porque necessitamos, somos, Senhor, necessitados da tua palavra. Então usa teu servo como o Senhor tem usado. Repreende todo impedimento, toda barreira, todo mal, e que o Senhor venha abrir nossa mente, nossos corações, nossos ouvidos, para ouvir a tua palavra. Usa ele, abençoa ele, a casa dele, a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bate palma para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Se não pode tomar a vossa assento, nessa noite. Nessa noite eu quero cumprimentar os pastores. O livro de Josué, capítulo 1, verso 6, que diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás com que esse povo herda a terra qual o Senhor prometeu aos nossos pais. Quero cumprimentar os obreiros dessa casa. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Quero cumprimentar, aleluia, os jovens nessa noite. O Salmo 119, verso 9, que diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-a conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Saúdo as minhas irmãs com Lucas 1, 28, que diz: salve agraciado, o Senhor é contigo e bendito és tu entre as mulheres. Os varões eu os cumprimento no Juízes 6,12. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Se tem alguém afastado em nosso meio, os cumprimento no Lucas 15, 18. Levantar-me-ei e temo meu Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Os anciãos eu os cumprimento no Salmo 92, 14. Na velhice darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quero cumprimentar toda a igreja no livro de Apocalipse 2,10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ainda toda a igreja nessa noite com Apocalipse 3,11. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ainda toda a igreja no livro do profeta Amós, capítulo 4, verso 12, que diz: prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó igreja, para encontrar os conteúdos. Eu vos saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 9. Louvado seja o nome do Eterno. Desde já eu quero agradecer a Deus mais uma oportunidade de estar fazendo exposição da sua palavra. Agradeço a minha esposa Selma, minha filha Sara, que me acompanha, o pastor Gilberto, pastor presidente ali da Remanescente da Promessa, nossa irmã Márcia, que nos acompanha, o pastor de Nelson, pela confiança de nos ceder a tribuna, o evangelista Anderson, um amigo de longa data, que preparou o caminho, aleluia, para que nós nos conhecêssemos e estivéssemos aqui, aleluia, nessa noite. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, muito conhecida, que se encontra em João, capítulo 10, verso 9, diz assim a palavra do Senhor, somente esse versículo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que passar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Amém? Aleluia. Pedi, aleluia, para o nosso irmão me acompanhar, aleluia, com o teclado, porque o Salmo 144, Davi disse: bendito seja o Senhor meu Deus, que adestrou a minha mão para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando Davi ia pelejar contra os homens, ele usava a espada, mas quando ele ia pelejar com os demônios, ele tocava a arma, usava os dedos. Então a unção é para quem tem. Sansão tinha no cabelo, Moisés tinha na mão. Moisés tinha na mão, Sansão tinha no cabelo, Davi tinha nos dedos, Eliseu tinha nos ossos, Paulo tinha nas vestes, Pedro tinha na sombra, e Jesus tinha no corpo todo. Alguém que tocava, ele dizia: de mim saiu virtude. A unção é para quem tem, porque ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra.
presidente é uma coisa, ter um espírito presidente presidindo a sua vida é outra, totalmente diferente. Então a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo não é pular, não é girar, não é gritar, não é tocar, não é falar em língua. É quando eu tenho a oportunidade de pecar e não pego. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso passar alguém para trás e não passo. Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Nós temos que entender que a Bíblia não está em ordem cronológica, ou seja, ali não é um fato atrás do outro, ali os livros também não estão em ordem cronológica, de acordo com o tempo. É por isso que quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que eu vos ensinei o que recebi do Senhor. Paulo não inventou nada, Paulo não criou nada, Paulo não copiou dos evangelhos, ele só tirou da despensa e pôs à mesa. E ele disse que aprendeu do Senhor, porque as cartas de Paulo, elas foram escritas de 55 a 60 depois de Cristo, e os evangelhos foram escritos de 60 a 70, conhecido como os evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Evangelho sinótico, quer dizer, visão conjunta. O detalhe que um deu, o outro deu. É a mesma história com 3 visões diferentes. Agora o Evangelho segundo escreveu João, ele foi escrito 90 anos depois. Já fazia 40 anos que as cartas e o Evangelho sinótico já circulavam quando João escreve a sua carta. Mateus escreve para os judeus e apresenta Jesus como rei. Marcos escreve para romanos e apresenta Jesus como servo. No livro de Marcos não aparece a palavra lei, porque é dinâmico. Logo, então tem 18 milagres, e foi o primeiro evangelho a ser escrito, o de Marcos. Lucas escreve para os gregos e apresenta Jesus como um homem perfeito. E João é uma carta universal e apresenta Jesus como Deus. O evangelho de João também é conhecido como o evangelho das águas, porque no capítulo 1 Jesus foi batizado nas águas. No capítulo 2 Jesus transforma a água em vinho. No capítulo 3 ele diz que é necessário nascer da água. No capítulo 4 ele fala que tem água viva para dar para aquele que tem sede. No capítulo 5 ele diz que quando as águas do tanque de Siloé, que as águas do tanque de Betesda, quando era agitada, quem pulava primeiro seria curado. No capítulo 6 de João, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 7, no verso 37, ele se põe de pé e diz: aquele que tem sede, vem a mim, beba de graça da água da vida. No capítulo 9, ele cura um cego e diz: vá se lavar no tanque de Siloé, nas águas. E no capítulo 13, ele faz a lavagem espiritual, quando ele lava os pés dos discípulos. Então ele também é conhecido como o Evangelho das Águas. E o texto aqui, a qual nós lemos, João 10:9, eu sou a porta. Aquele que passar por mim, aqui tem um convite da graça. É Jesus dizendo: eu sou o único caminho que liga você a Deus. Ele está dizendo: eu sou a porta. 1 Timóteo 2,5, ele diz: eu sou o mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. Aleluia! Em Atos 4,12, Pedro no seu sermão, ele diz que não há outro nome dado entre os homens a qual importamos que devamos ser salvos. É só o nome de Cristo. Então o primeiro convite de Jesus é 20. Aleluia! É Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. O primeiro é 20. E quando você passa por essa porta, aí você precisa cumprir o id. Primeiro é 20 e depois é id. E pregar o evangelho a toda criatura. Há 2 convites. Há um convite e uma ordem. 20 e id. Nós vemos que Jesus é essa porta. Nós estamos vendo ser pregado muito sobre porta. Mas eu não quero falar de porta de casa, porta de carro, porta de apartamento. Não, eu quero falar da senhora porta. É quando eu vejo em Apocalipse 3:20 Jesus batendo na porta da igreja e dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você vem aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus, e você está ouvindo a voz de Deus. Porque Deus usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. O livro do profeta Amós, capítulo 3, verso
verso 7, ele diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Deus, ele sempre dá um jeito de falar com você, louvor, palavra, sonho, profecia, mas a gente só tem uma maneira de falar com ele. Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. A tecnologia muda, tudo muda, mas a maneira de falar com o Senhor permanece a mesma. É só através da oração que nós falamos com o nosso Deus. Aleluia! E nós vemos que tem muita gente, como a igreja de Laodiceia, já colocou Jesus para fora. Jesus estava batendo na porta dessa igreja. Glória a Deus! Porque em muito lugar, Jesus não tem mais a primazia. Jesus não é mais a prioridade. A palavra oficial. O evangelista Ana subiu aqui. Em Mateus capítulo 10, a partir do verso 38. Ele fala de Marta e Maria. E as 3 vezes que Maria aparece na Bíblia, ela está aos pés do Senhor. Em Lucas 10:40, ela está aos pés para aprender. Ela escolheu a melhor parte. Você nessa noite também escolheu a melhor parte. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você preferiu estar na casa do Deus eterno. Então em Lucas 10:40, a Bíblia diz que ela está aos pés para aprender. Em João 11:32, quando Jesus chega na aldeia, ela diz: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia! Eu vejo Jesus dizendo: agora eu estou, se você crê. Jesus está aqui, igreja, se você crê. 11:32, ela está aos pés para chorar. Ela chora. A Bíblia diz que quando a sua irmã Marta diz: olha, o mestre está na aldeia, a Bíblia diz que ela corre e se lança aos pés do Senhor. Ela diz: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, primeiro 10:40 de Lucas, ela estava para aprender. Em João 11:32, ela estava para chorar. Mas em João capítulo 12, verso 3, ela está aos pés para agradecer. A Bíblia diz que ela quebra um vaso de alabastro, de nardo puro, e derrama aos pés do Senhor. As 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela está aos pés. Primeiro para aprender, depois para chorar e pedir, e depois para agradecer. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque a gente está deixando Jesus por último. Ou então colocou no piloto automático. Hoje é dia de culto. Não é só mais um culto, tem que ser o culto. Você não pode sair dizendo que o culto não foi bom, porque o culto é individual. Você vem aqui prestar o seu culto ao Senhor. Você não vem como uma planta, como uma prega, como uma cicopora. Você veio para adorar. É por isso que Paulo diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional. Mas agora o culto passou a ser sensorial. Eles querem sentir, não querem aprender. Louvado seja o nome do Senhor! Mas vemos Glória a Deus! que essa igreja estava satisfeita com ela mesma. Colocou Jesus para fora. Jesus estava batendo na porta da igreja. Em Jeremias 17:5, ele disse: maldito o homem que confia no homem, não é em outro homem, é nele mesmo. Porque faz do seu braço de carne a sua força e aparta o seu coração do Senhor. Essa igreja estava estripada nas suas alianças políticas, na própria força do seu braço. E Jesus, ele tem o mesmo refrão para todas as igrejas da Ásia: eu sei as suas obras, e quem tem ouvido o osso do Espírito, diz as igrejas. Jesus diz isso para 7 igrejas da Ásia: eu sei as suas obras, porque ele sabe o que permeia, o que perpassa no coração de cada um. Aleluia! E para todos ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Não é escutar. Escutar entra pelo ouvido e sai pelo outro. É como está escrito no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra. Não é guardar. Quando você guarda, alguém acha, mas quando você esconde, é isso que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória, glória! Jesus tem o mesmo refrão para todas as igrejas. Para a igreja de Laodiceia, ela dizia: eu sou rico e abastado. Jesus dizia: tu és pobre. Para a igreja de Sardes, ela dizia: eu tenho obra.
Jesus dizia, mas não tem amor. Na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso dizia, eu tenho obra, mas não tenho amor. A igreja de Tiatira dizia, eu tenho amor. Jesus dizia, mas não tem obra. A de Pedro dizia, eu tenho fé. Jesus disse, mas não segue a doutrina dos nicolaítas. Então, para todas as igrejas, Jesus tinha uma palavra de repreensão e uma palavra de bênção. Ao que vencer, ao que vencer. Glória a Deus! Ali era uma cidade turística, a igreja de Laodiceia. A cidade de Herápolis e de Colosso, onde tinha a igreja aos Colossenses, ali havia águas quentes em Colosso e águas frias em Herápolis. Elas iam pelo aqueduto e se encontravam dentro de Laodiceia. É por isso que o Apocalipse 3,16, Jesus disse, não é quente como a minha igreja, nem é frio como o mundo. Eu já estou a ponto de te vomitar, porque tu és morto. Aleluia! Capítulo 18, no verso 21, ele diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Que é tempo de sair de cima do muro. Glória a Deus! Aleluia! Existem 3 tipos de coração na Bíblia. Apocalipse 3,16 fala do coração bom. Mas em Mateus 24,12 fala de coração frio. Por não se multiplicar a iniquidade de muitos, o amor se esfriaria. Coração frio. Em Lucas 24,32, os dois no caminho de Emaús, eles diziam, não ardia o nosso coração quando eles falavam a palavra. Aleluia! Se o teu coração ainda arde uma palavra, é porque teu coração ainda é quente. E o coração morno é um problema. Ou ele é quente e está esfriando, ou ele é frio e está esquentando. Era isso que estava acontecendo com essa igreja. Ali tinha o maior centro oftalmológico. E Jesus disse, é melhor vocês pingar colírio do céu, para que vejam. Unja os teus olhos com o colírio do céu. Ali havia um grande centro bancário. E Jesus disse, é melhor vocês comprar ouro provado por mim no fogo. E ali havia uma grande área têxtil na cidade de Laodiceia. E Jesus disse, eu vou te dar veste, para que não apareça a vergonha da tua nudez. Ao invés de Jesus repreender essa igreja, ele oferece veste, ouro e colírio do céu para enriquecê-la. Aleluia! Essa igreja havia colocado Jesus para fora. Eles estavam batendo na porta. Ele de João 10,9 disse, eu sou a porta. E agora eles estavam batendo na porta. E é aqui que eu quero pregar sobre porta nessa noite. A palavra porta, ela aparece 509 vezes na Bíblia. E ela tem conotação com oportunidade. Jesus está dizendo, eu sou a tua oportunidade nessa noite. Eu sou a porta. Eu sou a tua porta nessa noite. Eu sou a tua oportunidade nessa noite. Jesus está batendo na porta. E ele está dizendo, deixa eu entrar. Que eu mudo o quadro. Eu mudo a situação. Ele está dizendo, se você abrir a porta para mim, eu fecho a outra porta. Que porta? Mateus 16,18. As portas do inferno não prevalecerão contra ele. E você, igreja, nessa noite. 1 Coríntios 3,16. Ele disse que, o apóstolo Paulo disse que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Em Atos 17,24, ele disse que Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas quer que em todo lugar e em todo momento, todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem, Ele quer habitar no teu coração, e Ele está batendo na porta nessa noite. E eu quero falar sobre essas portinhas de carro, casa, é a senhora porta. É a porta que Jacó viu em Gênesis 28,17. Quando ele disse, não derriba este lugar. Este lugar não é outro lugar senão a porta do céu, a casa de Deus. Aleluia! Aleluia! 1 Pedro 4,17. Ele diz que o julgamento vai começar pela casa de Deus. E aonde aparecerá o ímpio? E é oportuno lembrar o texto de Lucas 16,2, que todos nós vamos dar conta da nossa mordomia ao Senhor. E Apocalipse capítulo 4, verso 1.
João disse: depois dessas coisas olhei e vi uma porta aberta no céu. É porta do céu nessa noite. Glória a Deus. A porta do céu está aberta nessa noite. Davi no Salmo 84:10, ele disse: mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outra parte. Eu prefiro estar na porta da casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Eterno. Capítulo 4, verso 3. O apóstolo Paulo disse: oremos para que Deus abra a porta da palavra. Glória a Deus, aleluia. Em Atos 14, 27, Paulo relata como foi aberta a porta da fé aos gentios. Em 1 Coríntios 16, 9, Paulo disse que uma grande e eficaz porta se abriu e há muitos adversários. Quando você se coloca na porta, quando você se coloca na brecha, muitos adversários se levantam para te tirar da porta, para te tirar do foco, para te tirar da bênção. Aleluia! Olha o que aconteceu na vida de Jó, as intempéries que veio sobre a vida de Jó. Em Jó capítulo 31, verso 34, ele diz: trema eu perante uma grande multidão. O desprezo da minha família me apavora. Eu me calei e não saí da porta. Todas as intempéries, as lutas, Jó não saiu da porta. E Deus não deu outro coração para Jó. Foi com esse coração ferido, foi com esse coração sangrando, foi com esse coração machucado, e Deus mudou o cativeiro de Jó. E é com esse teu coração ferido, é com esse teu coração machucado, é com esse teu coração sangrando, que Deus vai mudar o teu cativeiro nessa noite. E Deus também não deu outra mulher para Jó, não, por fazer de não. Não deu, não. É verdade. Você não lê na Bíblia que Deus deu outra mulher para Jó. E a prova diz que foi com a mesma mulher que Deus restituiu tudo em todo. É nessa mulher que você vai vencer, viu? É nesse marido que você vai vencer. Glória a Deus, eu creio. Muita gente fala mal da mulher de Jó, bate na mulher de Jó, mas ela também sofreu. Ela está vendo o grande amor da sua vida se definhar. Ela também era rica, ficou pobre. Ela era mãe, perdeu os filhos. Aí tem muita gente batendo nessa mulher. Ela está dizendo: Jó, acaba com o teu sofrimento e o meu. Sabe aquele parente que morre, não morre, morre, não morre? Você está sofrendo, a família está sofrendo, Deus fala. A gente fala: Deus salva e leva, acaba com esse sofrimento. Era isso que a mulher estava dizendo. E Deus não deu outra mulher para Jó. Foi com essa mulher que ele venceu. Foi com essa mulher que Deus mudou o cativeiro dela. E ele disse: trema eu perante uma grande multidão. O desprezo da minha família me apavora. Eu me calei e não saí da porta. Segundo Reis 4:15, a Bíblia fala que a sunamita se pôs em pé à porta. Segundo Samuel 11:9, Urias se deitou na porta. E no livro de Ruth, capítulo 4, verso 1, Boaz se sentou na porta. Eu vejo gente sentada, deitada e em pé, mas na porta, na posição, na brecha. Aleluia! Em Lucas 16:20, a Bíblia diz que havia um mendigo que jazia à porta do rico. Aleluia! Mendigo, a Bíblia diz que os cães lambiam a sua chaga. Mendigo, doente, mas na porta. Ele morre o rico e morre o Lázaro. O crente que ficou na porta foi para o lugar de descanso. E o rico foi para o lugar de tormento. E ele, levantando os olhos, ele tinha mentalidade rica, ele queria dar ordem, mesmo morto. E ele disse: manda ir lá na minha casa. Eu costumo chamá-lo de um missionário morto. Esse queria fazer missão depois de morto. Se você tem a oportunidade de fazer, ele faz. Aleluia! Você tem a oportunidade de vir para o evangelismo. Você tem a oportunidade de anunciar o nome da porta. Muitas vezes a gente está acomodado. E no livro do profeta Miqueias,
capítulo 2, verso 10. Ele diz: levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Você foi chamado para trabalhar. Você não foi chamado para dar trabalho, não. Você foi chamado para trabalhar. Aí ele diz: para na minha casa, avisa meu pai, meu irmão, minha mãe, que é verdade. O inferno não é falácia, não é mentira, não é utopia, o inferno é verdade. E o Salmo 9, 17 diz que está preparado para os ímpios e para todas as nações que se esquecem de Deus. Provérbios 16, 4, Deus fez todas as coisas para o seu próprio fim, e o ímpio para o dia do mal. Aleluia! Aos Hebreus capítulo 13, verso 12, a Bíblia diz que Jesus, para santificar o povo, sofreu fora da porta. Fora da porta você vai sofrer. Se você não tapar a brecha, se você não ficar na posição, você vai sofrer. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, verso 30, ele diz: e busquei entre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, para que não destruísse aquela cidade. Quando o Senhor de todos os olhos nos procurar nessa noite, Ele possa nos achar aqui, irmão, tampando a brecha, na porta, na posição. Porque lugar de crente é na porta. Lugar de crente não é de janela, não. É sobre porta, não é sobre janela. Aleluia! É janela, é lugar de fofoca, é lugar de murmuração. Nós estamos falando é de porta, não é janela. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 6, verso 16, que Mical murmurou de Davi aonde? Na janela. Na janela é lugar de murmuração. Davi se despiu, começou a dançar, e Mical na janela estava murmurando com o homem de Deus, porque Davi entendeu que diante da presença não tem rei, só tem servo. Davi era rei lá no palácio dele. Aqui todo mundo é servo. A pirâmide do reino de Deus está de ponta cabeça, maior é o que serve. Foi por isso que Jesus lavou os pés do discípulo. A bacia atual os constrange. Que eles iam discutindo no caminho, em Lucas 9,46, quem era o maior, quem ia lavar o pé um do outro, porque lavar o pé era a função do escravo mais humilde da casa, e eles discutiam quem ia lavar o pé um do outro. Aí Jesus chega e diz: vocês iam discutir no caminho, e eles se calaram. Quem prega mais, quem expulsa mais demônio, quem canta melhor, quem se veste melhor. Ele disse: não, vocês não devem competir entre vocês. Se vocês estão devorando uns aos outros, vocês são meninos e não estão experimentados na palavra. Tem que beber leite. Jesus pega uma bacia e uma toalha, que é o reino desse, é o símbolo desse reino. Jesus começa a lavar os pés do discípulo. Jesus, em João 13,15, ele diz: vós me chamai mestre e Senhor, e vocês vêm porque eu sou. E se eu lavei o pé de vocês têm que dar exemplo. Lavar o pé um do outro é o símbolo da humildade. Aleluia! Porque tem muita gente com o microfone na mão e pouca gente com a bacia e a toalha na mão. É muita gente querendo ser servido e pouca gente para servir. Mas o maior aqui, o maior entre nós, foi quem lavou o banheiro, foi quem passou o pano na cadeira. Porque o reino de Deus é o contrário, o pirâmide tem pano na cabeça. A Bíblia diz que Jezabel estava onde? Na janela. Quando o profeta Jeú deu ordem para lançá-la lá da janela, porque janela é lugar de morte, janela é lugar de murmuração. A Bíblia diz em Atos 20, verso 9, que eu estava dormindo na janela. É tempo de despertar, irmão. 2025 e muitos fracos e doentes em nosso meio, que só tem engrossado a fileira do Evangelho e gerado um povo fraco e doente, como disse Paulo em 1 Coríntios 11. Aleluia! Porque muita gente vai
Jesus. Se alimenta da palavra. Eu falei para o evangelista Anderson hoje: pão e peixe, Jesus dá para a multidão. Agora a ceia ele selecionou. Tem culto que Deus seleciona. É mesmo assim, Jesus. Glória a Deus, meu É Senhor. tempo de nós despertar. Aleluia! É por isso que em Efésios 5,14 Paulo disse: desperta tu que dormes. Porque eu que estava na janela dormindo, caiu e morreu. Jonas estava no porão do mar dormindo, e a tempestade acontecia lá fora. Cortaram o cabelo de Sansão quando ele estava dormindo. Furtaram a espada de Saul quando ele estava dormindo. É tempo de despertar. Glória a Deus! Que a ódio é para baixar. Me ajuda, Jesus! Em Apocalipse 3:8, ele diz assim: pus uma porta aberta diante de ti, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. Está com pouca força? Mas você está aqui. Está na luta? Mas você está aqui. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Em Apocalipse 22:22, ele diz que: eis que colocarei a chave de Davi sobre o seu ombro. E o que foi que Jesus levou no ombro? A cruz. A chave é a cruz. E Jesus é a porta. Jesus é a porta nessa noite. Aleluia! Mas a gente, irmão, só está acostumado a ouvir o sim de Deus. Não, eu estou esperando a resposta do Senhor, como costuma dizer o meu pastor presidente, o pastor Gilberto. Não, eu estou aguardando a resposta do Senhor. Não, mas o Senhor já deu, é não. Mas a gente só sabe ouvir o sim de Deus. A gente está esperando a resposta de Deus, mas Ele já deu, é não. Porque o que é teu vai vir na tua mão. Quando Deus vai te dar, você não vai mover nada, porque crente não trampa. Quando Deus abre a porta, não precisa empurrar, não precisa forçar, porque vai abrir naturalmente. Deus vai usando um e outro. Para descer vir na tua mão. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. E às vezes Deus ele quer fazer o milagre com a porta fechada. E a gente está fazendo campanha para Deus abrir a porta. Meu Deus! Você está fazendo campanha. Vamos fazer uma campanha para Deus abrir a porta. Mas se Ele quer fazer um milagre de porta fechada. Em Gênesis capítulo 7, verso 16, a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca e selou por fora. Porque se Ele não fecha aquela porta, aquele povo lá dentro corria afogado. Noé e sua família. Deus falou uma vez só com Noé, uma vez só. E ele passa 120 anos, martelo na mão e Bíblia na outra, trabalhando e pregando. Glória a Deus! Se Deus não fecha a porta, toda aquela família morria. Ele não conseguiu salvar nenhum dos seus contemporâneos, mas ele colocou a família dentro da água. Você precisa colocar a sua família dentro dessa água chamada Deus. Você precisa fazer a sua família passar por essa porta. Glória a Deus! Segundo Reis, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia diz que Eliseu falou para aquela viúva: entra no teu quarto e fecha a porta. E por que mandou ela fechar a porta? Porque ninguém precisa saber do milagre que está acontecendo dentro da tua casa. Glória a Porque Deus às vezes quer fazer de porta fechada. Às vezes porta fechada é um livramento. Às vezes porta fechada é que Deus quer mostrar que Ele é na tua vida. É por isso que Mateus 6,6, ele diz: quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que vê, ele não ouve, ele vê. Ele não ouve, ele vê. O texto ressalta, dá um realce profundo, que ele vê, ele não ouve, ele vê. E ele diz assim: ó, quando orares, isso é uma ordem, isso não é uma opção. Ele não disse se vocês orarem, ele disse quando orares, teu pai que vê em secreto. Então para onde que ele está vendo? Para onde ele está olhando? Salmo 139, verso 4, ele diz que antes da palavra chegar na minha língua, o Senhor tudo conhece. Antes da palavra chegar
chegar na tua língua, o Senhor já sondou o teu coração. Louvado seja É Deus. por isso que Isaías 29:13, ele diz que esse povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe de mim. Ele só é igreja dentro da igreja, lá fora. Meu Deus. Você tem que ser igreja lá fora. Tem que ter igreja no seu trabalho, na sua casa. Você não é igreja só sábado, domingo, você é igreja na segunda, você é igreja na terça, você é igreja na quarta. Mateus capítulo 7, verso 13, a Bíblia nos fala de uma porta larga e de uma porta estreita, e de um caminho largo e de um caminho estreito. E diz que larga é a porta e muitos são os que passam por ela. Poucos são os que passam pela porta apertada. O caminho ainda é apertado. Tem muita gente pregando por aí que o caminho é largo. Sabe aquelas igrejas que só crescem para o lado, não crescem em profundidade? Que troca a cruz pelos sinais, são atraídas por sinais e milagres, não pela cruz. Aleluia! Que troca a santidade por prosperidade, mas a porta continua sendo estreita. Aleluia! O caminho continua sendo estreito. Em Mateus 25:10 nos fala das 10 virgens. Havia 5 prudentes e 5 loucos. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, as 5 prudentes tinham azeite, da botija entrou, estava com a oração em dia, estava com o jejum em dia, Glória a Deus! estava com a comunhão em dia. Quando elas entraram, a Bíblia diz que fechou a porta. E Eclesiastes 9:8: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo, o azeite, a presença do Espírito Santo na sua vida. Tiago 5:9: o juiz está às portas. Jesus é a porta, Ele está às portas, Ele está batendo na porta, Ele está te chamando para você se colocar na porta, na brecha, na posição. E Êxodo 12:23 mandou passar o sangue na verga da porta. A palavra Páscoa significa passagem, quer dizer pular. Quando o anjo da meia-noite passasse e ele olhasse ali o sangue na verga da porta, ele pulava, e ali não morria nenhum primogênito. Antes do cordeiro ser imolado, em Êxodo 12, a última praga foi a morte dos primogênitos. Houve 3 dias de escuridão. Quando Jesus está na cruz, houve 3 horas de trevas. Antes do cordeiro ser imolado. E Apocalipse 22:14, ele diz que bem-aventurado aquele que lava a veste do sangue do cordeiro, porque só vai entrar na cidade pelas portas. É pela porta que vai entrar. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Só vai entrar pela porta. Em Números 12:5, a Bíblia diz que Deus chama Miriam e Arão para um particular na porta. Em Atos capítulo 3, verso 2, diz que traziam um coxo de nascença, há 40 anos o mesmo ritual, e o colocavam sentado à porta formosa. Quando Tiago e João, Pedro e João vão subir na hora da oração, e quando eles veem aquele homem fitando os olhos dele, eles disseram: olhai para nós. Será que nós temos que olhar para nós? Será que alguém pode olhar para você e ver Cristo em você? Será que alguém pode olhar para você e ver o Evangelho em você? Pedro disse: olhai para nós. E ele achando que ia receber alguma coisa, alguma esmola. Mas Jesus não vai dar o que você quer, Jesus vai dar o que você precisa. Porque se ele recebesse uma esmola, o dinheiro, a vida dele não ia mudar. Mas Deus deu foi perna nova para ele caminhar. Deus não vai dar o que você quer, vai dar o que você precisa nessa noite. Vai dar o que é necessário. Em Atos capítulo 3, verso 4, ele disse: olhai para nós. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro. Hoje a igreja tem muita prata e muito ouro, e pouca autoridade, pouca santidade. E ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus.
Às vezes uma palavra mata a sede, mata a fome, levanta quem está caído. No verso 4 ele diz: olhar para nós. Ele chama a responsabilidade, porque tem hora que a responsabilidade é sua, é você que tem que fazer. Em João 11, quando Jesus chega e diz: aonde o colocaram, onde o puseram, e ela diz: vem ver. Quando Jesus chega diante daquela pedra, Jesus podia soprar, podia dar uma ordem, mas Jesus disse: tirai a pedra. Jesus está dizendo: o que vocês podem fazer, eu não vou fazer com vocês. Você precisa fazer a sua parte. Aleluia, Deus. Em Atos 3,4 ele diz: olhai para nós. Em Atos 3,12 ele diz: por que vocês estão olhando muito para nós? Mas ele não pediu: olhar para nós. É porque tem hora que você assume a responsabilidade. Agora quando Deus opera, você sai de cena. Porque só Ele tem que aparecer. Só Ele tem que receber a honra, a glória, o poder, o louvor. Quando eles viram aquele homem de 40 anos na porta do templo, entra saltando e pulando, todos os olhares se voltaram para Pedro e João. E ele disse: por que vocês estão olhando tanto para nós? Como se pelo nosso poder. Porque o poder, a autoridade é dele. Ele usa quem quer, a hora que quer e da maneira que quer. Nós vemos em Atos 12:10 que Pedro estava dormindo, preso. E no verso 5 de Atos 12, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, e a Bíblia diz que ele estava dormindo, preso, marcado para morrer no outro dia, por conta da festa. A Bíblia diz em Atos 12, no começo, que Herodes mata Tiago a espada e guarda Pedro para morrer, mas como era festa, não podia matá-lo. E ele está tão em paz que ele está dormindo, preso, e não bastava estar preso, ele estava preso e algemado ao soldado dentro da cela. Mas a igreja estava em contínua oração por ele. A Bíblia diz que o anjo vai até a prisão, abre a porta, as algemas, o cárcere cai. O anjo foi buscar Pedro na prisão, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. A tua oração vai buscar a tua resposta. A oração da igreja por você vai buscar o teu milagre. Aleluia. Em Mateus 7,7 ele diz: pedi, pedi. Diz: buscai, buscai, e encontrareis. Ele está dizendo: pede, não recebeu, busca, não encontrou, bate, que está do outro lado da porta. Está do outro lado da porta. Em Atos 16:26 a Bíblia diz que de repente veio um terremoto tão grande que todas as portas da cadeia foram abertas. E aquele carcereiro que assolapou, bateu, machucou Paulo e Silas, amarrou o pé dele no tronco, algemou, castigou. Quando Deus enviou o terremoto, todas as portas foram abertas. O carcereiro pega a espada para se matar. Porque na cultura judaica, quando os presos fugiam, quem pagava a pena era o carcereiro. A Bíblia diz que o terremoto acordou. O terremoto de Deus vai acordar alguém lá na tua casa. Vai acordar alguém lá no teu trabalho. E quando ele pega a espada para se matar, Paulo disse: não faça sal, nós estamos aqui. E ele disse: senhores, porque alguém vai ter que reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. Agora, senhores, senhores, o que eu faço para me salvar? E ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Agora, não é por fato que você crê que a tua casa vai ser salva. Porque filho de crente não é neto de Deus, não. Tem que ter encontro, tem que descer também, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter encontro. É porque não
porta. Sabe o que quer dizer aquilo? Tem homem em casa. Quando você chegar lá no interior, tem um chapéuzão na porta, ele vai querer dizer que tem homem em casa. E quando o homem tomava uma atitude, a família o seguia. Então ele diz: crê no Senhor Jesus, que a tua família vai te seguir. A Bíblia diz que esse carcereiro pega Paulo e Silas, leva para casa, lava os vergões, põe a mesa, dá comida para eles, prega o evangelho, os batiza. E sabe o que eu aprendo aqui? O diabo não tem medo de gravata, de microfone, de cabelão, de vestido até o pé. Ele tem medo é do homem com a mulher carregada na oração, carregada no louvor, carregada no compromisso. Ele tem medo de crente que fica na porta, não é crente que fica na janela, não. Ele tem medo de crente que está no evangelismo, que tem compromisso com a obra. Geralmente o epicentro é onde o terremoto é mais forte. Geralmente tem morte. No terremoto de Deus houve vida. Esse carcereiro foi salvo com a sua família. Para encerrar, eu tenho 5 minutos. Para encerrar, Esther, capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 22. A Bíblia diz que Mardoqueu se assentava à porta do rei. E ele ouviu quando Bigtã e Teres tramou para matar o rei. E os denunciou. É porque quem fica na porta descobre segredo. Quem fica na porta tem intimidade com o Eterno. Quem fica na porta fica sabendo de coisas que só quem está na porta que vai saber. Deus vai abrir um olho espiritual de crente nesse lugar. Abre uma vida espiritual. Eu sou profeta nessa noite. Eu sou boca de Deus nesse lugar. Como diz a evangelista, eu não vim lá do outro lado para brincar, não. Para dar meio glória, meio aleluia. Eu vim para adorar. Eu tenho muito cuidado para não passar um milímetro na frente de Deus. Mas também não posso deixar um milímetro para trás. Porque eu não sou soprador de microfone, abanador de igreja. E eu não sou cabeleireiro para passar a mão na cabeça de ninguém. E eu não vim enfeitar o pavão, porque o pavão ele já enfeitou. Nós devemos pregar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ele viu quando Bigtã e Teres tramou e o denunciou. E 4 anos depois, o rei está com insônia, Mardoqueu está dormindo. E o rei vai até os anais e começa a pesquisar, e lá está escrito: o que eu fiz ao homem que salvou a minha vida? E eles disseram nada. E manda chamar Amã, pior inimigo de Mardoqueu. E diz: o que eu devo fazer ao homem que eu quero exaltar? Ele diz: eu sou o segundo do rei. Quem é que ele quer exaltar? Não sei eu. Mas quando o homem põe o eu, aí Deus tira o seu. Quando o homem aparece, Deus se esconde. Por isso que João 3,30 ele diz: é necessário que ele cresça e eu diminua, eu desapareça. E ele diz: então, o que eu devo fazer? Ele diz: sou eu. Pega o cavalo do rei, põe a coroa do rei, a roupa do rei, e manda anunciar na cidade: este é o homem a quem o rei quer exaltar. E ele disse: então vai, faz isso. O Mardoqueu. Porque quando é bênção é para mim, mas quando é cajado é para o irmão. Aí quando Deus manda uma palavra de correção, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14,3 que a palavra, quando vem, ela exorta, edifica e consola. Aí quando Deus exorta, aí disse: a irmã Maria não veio hoje. Não é para a irmã Maria, porque Deus não fala com quem está ausente, Deus só fala com quem está presente. A gente tem que aprender a receber o sim e o não, a bênção e a correção. O profeta Natan chega até Davi e diz: Davi, o outro só tinha uma ovelha e o outro tinha 1000. Esse homem pegou a única ovelha daquela mulher. O que esse homem merece, Davi? Porque quando é para os outros, né, a gente sabe condenar, a gente sabe apontar. Para encerrar, Rebeca estava na porta. Vou até fechar para abrir mais. Rebeca estava na porta.
abençoar Esaú. E a Bíblia diz que Isaac era avançado de idade, já estava certo. E aí a Rebeca correu, e quem está na porta, escolhe você ver. Rebeca correu e disse: Jacó, vem aqui, entra e recebe a bênção. E ele disse: não, mãe, o meu irmão é peludo, porque Esaú significa peludo. E ela ali pega uma pele de cabrito, coloca nele e diz: pode entrar, a responsabilidade não é sobre mim. É porque a gente sempre quer dar uma ajudinha para Deus. Ela perguntou: por que eu sou assim? E Deus disse: o maior servirá o menor. E ela quis dar uma mãozinha para Deus. Só que a Deus ninguém ajuda, irmão, porque Deus vai vir na tua mão. O crente não trama. Ninguém ajuda Deus. Jacó pega o guisado, entra e diz: pai, aqui está o guisado. Ele avançado em idade e diz: quem é? Jacó diz: sou eu, pai, Esaú. Ué, mas a voz é de Jacó? Sou eu, pai, Esaú. Mas a voz é de Jacó. Chega perto do apalpar. Fala: é você, Esaú? Sou eu, pai. Porque tem crente que é assim, viu, pastor Dias? Na frente da mulher, ele é Esaú. Na frente do pastor, dos obreiros, ele é Esaú. Mas Deus sabe que ele é Jacó. Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem é de verdade, quem é de mentira. E se Jacó não recebe a bênção, Esaú não queria matá-lo. E se Esaú não queria matá-lo, ele não foge para a casa de Labão. E se ele não foge para a casa de Labão, ele não conhece uma mulher chamada Léa. E se ele não conhece uma mulher chamada Léa, ele não gera um quarto filho chamado Judá. E se não gera Judá, não gera Pérez. Se não gera Pérez, não gera Esrom. Se não tem Esrom, não tem Arni. Se não tem Arni, não tem Admi. Se não tem Admi, não tem Aminadab. Se não tem Aminadab, não tem Nasson. Se não tem Nasson, não tem Selá. Se não tem Selá, não tem Salmão. Se não tem Salmão, não tem Boaz. Se não tem Boaz, não tem Obed. Se não tem Obed, não tem Jessé. E se não tem Jessé, não tem Davi. E se não tem Davi, não tem promessa. E se não tem promessa, não tem virgem. E se não tem virgem, não tem Gabriel. E se não tem Gabriel, não tem Jesus. E se não tem Jesus, não tem cruz. E se não tem cruz, não tem o Espírito Santo, porque ele disse que eu vou e enviarei o Consolador. Mas graças a Deus, um dia alguém estava na porta, alguém estava na brecha, alguém estava na posição. Fica na posição. Jesus é a porta nessa noite. Jesus é a tua oportunidade nessa noite. Se coloca na brecha e na posição. Porque Deus é fiel. Ele chama e capacita. Ele chama e capacita. E ele prova para aprovar. Deus não dá nada de competição para ninguém. Tiago 12. Bem-aventurado o varão que é provado. Porque depois de ser aprovado, aí ele vai receber a coroa da vida. Amém, amados? Amém. Eu tenho um canal no YouTube. Essa mensagem vai subir. Os irmãos podem conferir lá de novo. Se você pesquisar no YouTube, Wellington Caetano de Holanda, da minha foto da minha esposa, aquela loira que Jesus me deu. Você se inscreve, essa mensagem vai subir. E você pode rever essa mensagem. Fica na porta, fica na brecha, fica na posição. Pastor Ednelson vai estar pregando na vigília lá na nossa igreja em março. De antemão quero convidar todos os irmãos para estar lá conosco, dando os glórias, misturado com aleluia. Amém? Pastor Ednelson vai ministrar a palavra lá em maio. É uma mini vigília. Começa às 7h30 e não tem hora para acabar. Acaba na hora que Jesus. A outra foram 4 horas de vigília. Todo mundo vai falar de Jesus. Ninguém vai sair de lá sem falar de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade e a salva lá do que Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus. Se deixasse ele tinha mais umas 30 portas para falar com cada vez. Deus abençoe a vida do pastor Wellington. Feliz de ter conhecido. Conhecia ele quando nós éramos no mundo ainda. Ele
fui na vigília junto com o Anderson lá, o Anderson foi ministrar, me convidou. E chegando lá, Deus operou grandemente, louvado seja o nome do Senhor. Quando cheguei lá, o pessoal ficou olhando para mim, né? Eu já envelheci um pouco, conheci esse rapaz de algum lugar. Eu vou lembrar que eu morei em Cubica também. E foi uma glória naquele lugar, e como foi aqui também. Amém? Agora, irmãos, um minuto de silêncio, nós vamos estar ouvindo a nossa missionária Maria e a nossa irmã Adriana juntas.